Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro me apresentar para que vocês saibam quem sou eu. Alguns que aí estão não me conhecem, tá? Outros sim, certo? Então, eu trabalho com a parte da odontologia digital já tem 7 anos, tá? E eu resolvi iniciar esse projeto para poder aperfeiçoar, né? E passar o meu conhecimento à frente, tá? Então a gente tem aí, esse é o nosso primeiro, tá? Nessa plataforma online, tá? Para quê? Para facilitar o deslocamento. Porque, por exemplo, eu tenho curso que eu dou aqui em Brasília, eu vou dar um curso em Goiânia, eu estou fechando alguns cursos em São Paulo, só que para esse tipo de curso, normalmente são cursos mais longos, normalmente gira em torno de 2 a 3 dias, o que gera que a pessoa tem que ter o deslocamento da pessoa, né? O tempo a mais que a pessoa tem. Então, eu pensei em lançar essa plataforma para poder trazer e conseguir aproximar, né, a gente, o conhecimento que eu tenho e a necessidade que vocês têm, tá? Então, eu preparei uma apresentaçãozinha rápida para falar quem sou eu, tá? É aqui, ó, Rafael, eu me chamo Rafael Marques, eu sou especialista em impressão 3D, sou CAD design, minha formação, contar um pouquinho da minha história. A minha formação universitária não é em prótese total, é em criação e produção gráfica. Só que pelo fato de eu, aos 16 anos de idade, ter começado a trabalhar no laboratório de prótese dentária, que por coincidência era do meu pai, é isso que vocês conversaram aí um pouquinho aí, que ele gosta de falar um pouquinho, tá? Aos 16 anos eu entrei para trabalhar como office boy do laboratório dele, tá? Só que até os 18 eu comecei a pensar e imaginar uma outra situação para minha vida. Eu falei, cara, eu gosto muito de computador. Prótese física não é a minha área. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui procurar a minha área, que foi a área de informática, onde eu me adaptei e me apaixonei. Tá? Tanto é que eu comecei, meu primeiro emprego foi dando aula numa escolinha de informática. Tá? Daí, com o tempo, com o passar dos anos, eu trabalhei com muita coisa. Eu trabalhei, para vocês terem ideia, com eletrônica, eletrônica em ar-condicionado, eletrônica de no-break, tudo que tinha tecnologia envolvida, eu gostava muito. Até manutenção de servidores de grande porte eu cheguei a trabalhar. E há 7 anos atrás, o meu irmão também é da área de prótese dentária. Tá? Ele estava com um laboratório e estava girando administrador atrás de administrador e não conseguia porque, enfim, não batia as ideias, né? Entrava 3 meses no administrador, entrava 3 meses no outro e as ideias não batiam e acabava que deixaram o laboratório dele meio bagunçado, né? E quando eu trabalhei na empresa de ar-condicionado, eu fiz a parte administrativa dela também. Então essa parte administrativa já me atraiu um pouco mais, tá? E daí o que foi que eu fiz? Eu sugeri para o meu irmão, falei, cara, o máximo que vai acontecer é você ter mais um administrador lá durante 3 meses, nesses 3 meses eu saí e vai continuar do mesmo jeito. Mas se der certo, vai ser bom para você e vai ser bom para mim. Beleza, passaram aí 3 meses, que foi o período de experiência, deu tudo certinho, chegamos a 6 meses, o laboratório dele já estava redondinho, parte administrativa, tudo completo. E o que a gente fez? Aí ele virou para mim e falou, cara, eu tô com um sócio aqui e o sócio quer investir na parte do Exocad. Ele quer comprar um sistema. Falei, beleza, quanto que é? Ele falou, X. Na época, acho que era 650 mil, um negócio assim, um preço exorbitante. A gente tinha capacidade financeira de fazer o investimento. Falei, cara, a gente tem como. Aí, beleza, aí ele foi, aceitou e entrou nesse investimento, né, junto com esse sócio. E ele aceitou fazer esse investimento, comprou os equipamentos e os equipamentos chegaram. Daí eu perguntei pro meu irmão, falei, tá, agora a gente precisa de um cadista para manipular esses equipamentos. Ele, cadê esse cara? Ele falou, tô olhando para ele. Eu falei, como assim? Ele falou, você não gosta de informática? Gosto. Você não tem noção dental que o pai passou pra gente? Ele falou, tenho. Você não aprendeu mais um pouquinho aqui no laboratório nesses 6 meses? Eu falei, aprendi. Então vamos embora. Aí o que aconteceu? Eu passei o primeiro contato que eu tive com o CAD foi com o Aldo Moura. O Aldo Moura, na época, ele era consultor da Kremer, que foi por onde a gente fez a compra dos equipamentos, tá?
E no dia que ele chegou para dar o treinamento para a gente comprou, para vocês terem uma ideia, fresadora da AMAN, scanner de bancada da AMAN, scanner intraoral da Tri-Shape, impressora Formlabs, articulador virtual, articulador físico Artex CR e todos os módulos praticamente todos os módulos do software do Exocad. Na época o Ceramil, que enfim, até hoje ele é ligado com a AMAN. E quando o Aldo chegou no laboratório, que ele viu aquele monte de caixa que a gente não podia desencaixotar, o que foi que ele fez? Ele pegou, falou, gente, eu vou ficar aqui o quê? 2 semanas? 1 mês? Falou, não, são só 5 dias, Aldo. Não, tem como não, então vocês estão enrolados, porque para cada equipamento desses que está aqui dentro, eu preciso no mínimo de 2 dias. Então era 2 dias para a fresadora, 2 dias para o scanner de bancada, 2 dias para o software, 2 dias para a Formlabs. Então, se a gente fosse calcular, ele tinha que ficar lá pelo menos uns 15 dias para dar o treinamento e a gente conseguir absorver tudo. Só que como a gente tinha um contrato com a Cremer de 1 semana apenas, 5 dias, falou, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês o básico, vocês vão sair no final desses 5 dias fazendo uma coroa de IMEX, prezada. Aí a gente a nossa sorte é que a gente teve um suporte, um apoio muito grande da Cremer, que foi o seguinte, esse pessoal, esse suporte da Cremer passou pra gente, e a gente tinha um suporte de praticamente 24 horas, era como se o cara estivesse do meu lado. Então, a todo momento que eu estava ali, eu tinha como acionar esse suporte. Então, por exemplo, na primeira semana, meu irmão já pegou e já me entregou um protocolo superior para eu fazer. Eu tinha 1 semana de experiência. Para quem já manipulou o Exocad, sabe como é que é. Não é um software fácil. Não é um software que você consegue passar assim de uma hora para outra fazer um protocolo. O que foi que eu fiz? Eu peguei e acionei o suporte da Cremer. Mas, gente, eu estou com um protocolo metalocerâmico aqui para fazer. Enfim, eu não sei fazer. Aí nós passamos o dia inteiro fazendo ele. Foi de 8 da manhã até mais ou menos umas 4 da tarde. Quando foi 4 da tarde, que estava lindo, bonito no computador, prontinho para a gente prezar, imprimir, enfim, para determinar o fator final desse protocolo, o computador travou e eu não salvei. Aí bateu o desespero. O que eu fiz? Eu falei, tá, agora eu já sei fazer. De 4 da tarde, mais ou menos, até umas 2:30 da manhã, foi o tempo que eu consegui terminar esse protocolo sozinho. Então, assim, foram partes que eu fui batendo na tecla, aprendendo, porque a linha de aprendizagem ela é muito longa, tá? E essa é parte da experiência. Aí daí eu comecei a buscar os cursos de aperfeiçoamento. Aí outro fator também, a Andrea Som foi quem deu pra gente o treinamento de scanner intraoral da Tri-Shape, que é o scanner intraoral que você já sabe, e a Andrea, na época, ela era uma das mestres de Tri-Shape que tinha. Né? Ela ainda é, tá? Aí daí a gente procurou um pouquinho mais a fundo, a gente ouviu falar do Alan Vicentini, tá? Eu já conhecia ele, eu já havia falado na parte de digital, tá? Mas ainda não sabia como é que era a necessidade dele. E aí a gente pegou e chamou ele para fazer uma tutoria presencial durante um dia. Foi quando essa necessidade que ele veio, ele ensinou para a gente o articulador Artex, o físico, o que aquela máquina fazia, porque aquilo lá é uma máquina, custa 15 mil reais o articulador, o físico, tá? E tudo que a gente consegue colocar nele fisicamente, a gente consegue levar para dentro do software. E ele ensinou essa parte para a gente. E foi mais ou menos um período do dia, tá? No segundo período, ele explicou pra gente, pra mim, tá? E pro meu irmão, como desenvolver uma placa miorelaxante para que ela ficasse gera ajuste. E daí surgiu outras necessidades, como por exemplo, a minha anatomia era fraca. Eu fui e fiz um curso com a professora Ana Lídia Ferreira. Ela é uma referência na parte de anatomia. A didática dela é perfeita, ela é muito boa no que ela faz. Daí, outra necessidade foi o Richard Barbosa, em que surgiu a necessidade da gente fazer um guia de cirurgia dentogengival no software. Ele foi lá e ensinou pra gente. Daí, com o tempo, com a minha curva de aprendizagem, eu descobri que a gente tem outras técnicas. Então, existem várias formas de fazer tudo dentro do Exocad. Então, por exemplo, tem gente que na hora de registrar uma ficha dentro do software, registra como encerramento. Eu já não gosto. Eu prefiro registrar como um ponte, que vocês vão ver na hora que a gente chegar nessa parte, tá? E, enfim, essa técnica de guia periodontal para cirurgia dentro gengival, para cirurgia cortezinho de papila, tá?
eu descobri com um russo, através de um site no YouTube, a como fazer de forma melhor. Então, são técnicas que a gente vai adaptando e vai melhorando. Por exemplo, quando eu comecei a desenhar lá meu primeiro dente, que eu fui pegar ele esses dias para ver, eu demorei aproximadamente 1 hora para fazer um dente. Hoje em dia, eu demoro aproximadamente de 6 a 10 minutos para fazer um dente dentro do software. Uma coroazinha, tá? E por último, e não por fim, porque eu não paro ainda, tá? Eu não parei. O Lucas Salles foi o cara referência que me trouxe toda a informação de impressão 3D, tá? Ele não é um profissional da odontologia, ele é um engenheiro, tá? Tanto é que a primeira impressora de titânio no Brasil foi instalada aqui em Brasília pelo Lucas, e ela foi colocada aqui pra gente através de uma empresa em Brasília, tá? Que era a empresa que ele era contratado. E... Peraí, só um minutinho. Tá. Ele foi o primeiro que trouxe essa impressora de titânio 3D para o Brasil, tá? Então, ele é um cara muito inteligente e sabe tudo o que faz. Então, eu fiz também um curso de aperfeiçoamento com ele. Deixa eu explicar um pouquinho como é que vai ser as nossas próximas 4 horas, tá? Então, nessa primeira hora, eu fiz um pouquinho da apresentação, falei sobre como a gente vai desenvolver, né? Falei quem sou eu. E eu vou falar sobre o protocolo de planejamento reverso, vou falar sobre o protocolo metalocerâmico, formas de gengiva e aplicação, método de aplicação usando método de aplicação do pincel ali no ceramista, tá? Como é que a gente vai conseguir acelerar o processo do ceramista? Essa é uma técnica, quem me passou essa técnica foi o Eric Padovani, foi ele quem eu vi aplicando pela primeira vez. Ele faz uma muralha, enfim, tá? Aí eu vou falar sobre o protocolo em zircônia, impressão para a prova antes da fresagem, porque se a gente avaliar e se a gente perceber que um bloco de zircônia aí de 18 milímetros está custando mais ou menos em torno de R$ 1.050, e se der errado essa prova lá na boca do paciente, o que a gente faz? A gente vai jogar esses R$ 1.050 fora porque não tem como reaproveitar. Então a gente normalmente faz a impressão dessa prova antes da fresagem para ir para a boca do paciente, tá? Aí na segunda, terceira e quarta hora é a hora que a gente vai iniciar os desenhos, tá? E o que acontece? Esses arquivos que eu vou estar utilizando aqui, do planejamento reverso, do protocolo metalocerâmico e do protocolo em zircônia, eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês, tá? Através de link do Google Drive, certo? E para a gente não ficar aquele negócio cansativo, eu planejei da seguinte forma: na primeira hora, ao final da primeira hora, a gente vai ter um intervalozinho de 5 minutos, tempozinho rápido para correr no banheiro, tomar aquela aguinha, dar aquela relaxada, esticar as pernas, porque ficar sentado também 4 horas seguidas ninguém merece. Aí nós vamos ter um segundo intervalo na segunda hora de 15 minutos, que é um pouquinho mais longo para tomar uma água, realmente relaxar, dar uma descansadinha. E o terceiro de 5 minutos na terceira hora, tá? Eu vou estar sempre disponível para responder as perguntas que vocês fizerem. Tem a função aí do levantar a mão aí dentro do Google Meet, caso vocês queiram falar alguma coisa, tá? E a gente também vai ter... o chat vai estar aberto. Não sei se vocês já utilizaram o Google Meet anteriormente, tá? Mas a gente tem uma função de chat que é para texto. Então vocês podem ir lá, digitar o texto, a pergunta, e para caso não queiram interromper naquele momento, eu vou ler aquela pergunta ali e vou responder ela na hora certa, tá? Mas enfim, é a disponibilidade de vocês, tá? Eu estou aqui para a gente poder agregar ao nosso conhecimento, agregar o conhecimento de vocês, da mesma forma como eu aprendo com vocês, espero que vocês aprendam comigo, tá? A aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada para acesso posteriormente. Então, assim, eu estou gravando essa aula através do software do Google Meeting. Ele grava só a tela e a câmerazinha pequenininha ali. E eu também estou usando um software de gravação próprio no meu computador, que é para a gente ter um backup. Tá? Não sei se vocês perceberam aí no início, e deu uma falhadazinha no áudio. Eu já tinha plano A, B, C, D aqui na cabeça para a gente poder ir trabalhando, tá? Então, beleza. Vamos lá. O que é preciso para... Pode falar. Você falou, né, que começou tem 7 anos, né, no digital. Sim. Acho que eu sou mais velho aqui no digital e ainda estou aprendendo. Eu comecei no Procera. Comecei no Procera em 2000. Nossa, sério.
23 anos, Rapaz, já tem uma estradazinha aí, Sérgio. né? Ainda Aham, aprendendo sempre. Isso aí. uhum. Com certeza, com certeza. Eu vou fazer o seguinte: como vocês já conversaram, eu pensei em abrir aqui uns 5 minutos para a gente poder bater um papo, poder se conhecer. O Sérgio já se apresentou aí, tem quanto tempo, Sérgio, falou? 2001 que você começou? Não, no digital, né? Ah, tá. Na prótese desde 94. Aham. Sim, sim. Então, aí tem o Rodrigo que está presente aí também, né, Rodrigo? O Rodrigo deve estar com o microfone dele desabilitado, com o fone de ouvido dele. Tem o Vicente, que vocês já conheceram, tá? Que eu acho que, inclusive, teu áudio tá travado, viu, Vicente? Você clicar no microfonezinho aí embaixo aí da tela, aí ele vai liberar o Já teu áudio. destravei. Isso. Já destravei. O Vicente a gente já conhece, inclusive, por coincidência, ele também é meu pai. Tem o Gustavo, também tá aí, tá? O Gustavo, ele é ceramista, também já há algum tempo, já também trabalha com CAD, né? E a Adriana. Na época do Orkut. Oi? Eu acho que o Vicente, desde a época do Orkut. Eu acho que até um pouquinho mais antes, é uma época do Mirk, né? Então, assim, eu tô tentando para trazer um pouco mais, apesar da gente estar distante, tentar ser um pouquinho mais intimista, né? Para que vocês fiquem à vontade para poder realizar as perguntas e não se acanhem em fazer as perguntas. Com certeza pode surgir alguma coisa aí que eu não vá saber de cara, mas vocês podem ter certeza que a gente está aqui, eu estou com 3 telas de computador, eu estou com 3 computadores ligados, além do telefone. Então, se eu não conseguir achar a resposta aqui na hora, eu vou ir atrás dela. Se eu não conseguir te responder dentro dessas 4 horas a dúvida que vocês tiverem, a gente vai sanar isso aí para poder tentar resolver o mais rápido possível, tá? E tem outros ouvintes aí, participantes. Laura é a minha esposa, que entrou aí, que eu queria fazer um teste no áudio logo no início. Ela que me auxiliou aqui nessa parte do áudio, também está me auxiliando aqui, tá? Então é isso, todos apresentados, tá? Então agora vamos seguir para o finalzinho da apresentação. É bem rapidinho, é bem simples. Eu dou uma pincelada mais ou menos do que é preciso, por exemplo, o que é preciso para ser digital dentro do laboratório, porque muita gente acha que o investimento precisa ser alto, como aquele investimento que fizemos inicialmente, 650, tá? Mas hoje em dia, o laboratório, para ele se tornar um laboratório digital, ele precisa de 2 equipamentos, 3, perdão. É o scanner intraoral ou o scanner de bancada. Muitas vezes você vai até um vendedor aí, o vendedor quer te empurrar todos os equipamentos porque ele quer fazer a venda, tá? Então, eu aconselho que seja um scanner intraoral, porque você vai ter a possibilidade também de oferecer o serviço de scan service para o seu cliente. Então, já que você vai fazer um investimento aí, vamos colocar um scanner de bancada interessante aí na faixa de 30 a 55 mil, com o scanner intraoral você consegue ter um maior ganho, um maior lucro, porque você vai conseguir faturar o serviço de scan service dos seus clientes atualmente, trazendo assim eles mais rápido para o digital. Porque muitas vezes o dentista não quer investir no scanner intraoral, tá? O que é necessário? O que é o laboratório digital? Adotar sistemas digitais significa abrir as portas de uma série de vantagens, né? Os benefícios que a gente tem o benefício de previsibilidade, e ele é fundamental, tá? Tem o terceiro caso aí que eu vou desenvolver aí com a gente, que é o caso do protocolo em zircônia, tá? Eu já tenho essa peça pronta, no caso foi feita uma prova na boca do meu paciente, e eu tinha esse arquivo digital onde eu vou voltar ele para dentro do software, para a gente poder fazer tratar ele mais rápido, tá? Então, fluxo da área de trabalho mais rápido e eficiente. Então, hoje em dia, a gente tem dentistas aí, a gente tem clínicas no Brasil que entregam 20 facetas, 20 coroas no prazo de 24 horas, né? Do início do enceramento inicial até o final, tá? Então, são clínicas que são mais especializadas, né? Tem um maior fluxo, né? Tem, às vezes, 2, 3 turnos de trabalho, tá? Então, esse é um dos benefícios. Facilidade no uso e na qualidade, certo? E benefícios para a clínica, né? Maior agilidade, como eu já mencionei. Satisfação final do cliente também é a parte
que eu acho de extrema importância, né? Porque o que o nosso paciente colocar na boca lá como enceramento inicial, se ele foi desenvolvido no digital, ou se ele foi desenvolvido em cera, a gente consegue trazer isso depois, no final das contas, para a boca do nosso paciente, trazendo exatamente o que foi proposto no início. Então, essa parte ela é de extrema importância, assim, eu acho bastante interessante. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre o fluxograma digital, que para a gente entrar no fluxograma digital, a gente tem que entender o que é o CAD e o que é o CAM, né? Então aí uma síntese, né, do que é cada um dos dois, tá? A propósito, tá? Essa apresentação que eu estou passando para vocês, eu não sei se vocês estão tomando nota de alguma coisa aí, mas caso não queiram, vai estar lá no link também que eu vou enviar para vocês. Então esse material todo vai ser disponibilizado para vocês, tá? O que é o CAD? Computer Aided Design, né? É o software usado para criar modelos, enfim. É a parte do Exocad, é a parte que a gente faz no computador. E o CAM é a adição, né? Computer Aided Manufacturing. Eu uso software para controlar máquinas fabricadas como fresadoras, impressoras 3D na produção e restauração dentária. É o CNC, né? É o que o pessoal usava antigamente, usa até hoje, né? Para fazer maquinário, para fazer as roldanas, tudo isso é feito através do CAM, tá? E tem só cada setor, cada área tem seu próprio software. Por exemplo, a gente ouviu falar muito, muito antigamente do software AutoCAD, que é o cadista, só que na parte da arquitetura, né? Então, o AutoCAD é o CAD do arquiteto. E o nosso é o DentalCAD, tá? É uma versão CAD de digital para odontologia, tá? Então aí a gente passa um pouquinho do fluxo, que é do escaneamento, o projeto de restauração, fresagem ou impressão 3D e maquiagem, ajuste e acabamento. Então o que acontece? Vocês veem várias propagandas aí, 100% digital, 99% digital. Cara, minha opinião é de que a odontologia, a parte CAD-CAM, faz 90%. Tá certo que se a gente levar em consideração em que a gente tem a parte de maquiagem, ajuste e acabamento, isso é muito interessante, porque a máquina, mesmo que seja a fresadora, a fresadorazinha da Cirona, que vai fresar o bloco de silicato direto, onde a pessoa praticamente só corta o sprue e não precisa ajustar contato mesial e distal na hora de encaixar na boca do paciente, tá? Mas, querendo ou não, se o bloco não for na cor determinada, vai ter que ter uma maquiagem naquela situação. Vai ter um detalhezinho no ajuste, um negocinho para ficar lindo. Então, eu não acho que o CAD-CAM seja 100% digital, tá? Aí aqui eu passo um pouquinho rapidinho na parte do tutorial, que é no modo assistente dentro do software, que a gente já está começando a agregar o software do Exocad, tá? A gente tem aqui no caso aqui, ele tá até um pouquinho antigo, que tem que atualizar, tá? Isso aqui está na versão GAU e a gente já está usando a Rijeka, tá? Do software. Então a gente tem dentro do projeto, essa é a nossa tela de projeto, e essa nossa tela de projeto a gente tem registro de cliente, como se fosse literalmente um banco de dados mesmo, tá? Então, aí a gente tem registro de cliente, registro de paciente, o nome do técnico que está desenhando, anotação dentária que está aqui, ó, anotação dentária, tá? E cada um desses numerozinhos aqui, ó, eu descrevo nessas próximas 2 páginas aqui, tá? Então, é fácil, é super simples de manipular, eu vou manipular eles pra gente, tá? Pra gente poder ver, tá? E a partir daqui, aí agora eu falo um pouquinho sobre o menu de ações do software da Exocad. Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, scan, desenho, PPR, para lá, e a gente tem essas informações aqui, o que cada um faz, ó. Aqui, ó, digitalizar, design, fabricação, model create, tentar o cheiro, upload, copiar, tá? São as informações de cada um que está aqui atrás. Então, se você olhar aqui o número 6, por exemplo, vamos achar ele aqui. Número 6, selecione restauração de material clicando nos arcos dos dentes, tá? Então, aí a partir do momento que a gente faz um clique inicial numa anotação dentária, ele passa para essa segunda tela aqui, por exemplo, aqui foi clicado no dente número 47, onde eu faço o registro de coroa anatômica, coroa provisória, coroa reduzida. Até aquilo que eu falei para vocês, muitos cadistas costumam utilizar aqui o enceramento anatômico
enceramento reduzídico e o ponto encerado, essa aba do enceramento aqui, tá? Eu, pessoalmente, não gosto de utilizar ela, porque usando a aba de ponte, de coroa e pontico aqui, eu consigo, após o desenho, converter ela para um enceramento, para evitar aquela distorção que acontece bastante, tá? Então, aí outra informação que também tem que ter, ao iniciar o software, ao iniciar uma ficha, eu tenho que saber qual que vai ser o objetivo final desse caso. Se eu vou fazer ele impresso em 3D, se eu for fazer ele fresado numa fresadora de 5 eixos, e se eu for fazer fresado numa fresadora de 4 eixos. Ah, Rafa, mas qual que é a diferença? Tá? Quando eu seleciono 5 eixos aí, e eu seleciono o material que vai ser finalizado aqui, o próprio software já tem as pré-definições, tá? Para quê? Para que esse dente encaixe perfeitamente na boca, esse preparo, esse implante, tá? Então, essas informações aí, muita gente acaba passando direto por elas, não se atentando, deixando na que tá e selecionando só o material, porque quando você altera de 4 eixos para 5, a gente consegue ver essa diferença. Perdão, tô tomando uma aguinha aqui. Aqui na terceira aba, aqui a gente tem as opções de parâmetros. Onde a gente tem o pilar personalizado, que é a estrutura de moinhão universal, seja de zircônia, seja de moinhão personalizado, desculpa, não moinhão universal, moinhão personalizado. A gente tem a estrutura parafusada, tá? Essa estrutura parafusada, ela funciona tanto para moinhão universal, que eu acabei mencionando anteriormente, eu acabei confundindo aqui os raciocínios. Mesmo o moinhão universal não tendo um parafuso ali, se ele vai ser cimentado, tem que ser selecionado ela. Para quê? Para que o software entenda, para que o software compreenda que vai existir uma malha, vocês vão falar muito de malha, que é outro escaneamento, tá? Do software do Exocad, tá? Então, é isso, essa parte de tipo de restauração. Aí aqui são as aplicações, que é a navegação no espaço 3D, que eu acredito que vocês já estejam familiarizados, né? Usando o botão direito do mouse, tá? O mouse está aqui, ó, botão direito do mouse, à direita do mouse, no caso à esquerda de vocês agora, tá? É o botão de ação, perdão, o botão direito, é esse aqui, ó. É o botão de opções, é o botão de girar a visualização. Quando você usa a roda do mouse para ampliar e distar, é o zoom. Com os dois botões seguidos, você consegue mover ele dentro da sua área espacial, tá? Da sua área 3D, e você consegue acionar o botão do meio do mouse, ó, como um cliquezinho, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar no microfone aqui. Ó, ele é um clique também, tá, pessoal? Então ele é muito usado. E em caso de tela touchscreen também, quando você tiver uma tela touchscreen no seu computador, você vai conseguir ver através dessas funções. 3 dedos na tela para girar, 2 dedos para mover ou ampliar e 1 dedo para selecionar o item, tá? Então, a gente tem aqui essa aba, que vocês vão ver bastante ela, que é a aba de mostrar e ocultar objetos do visualizador. O menu CAD, que ele é composto de salvar, modo assistente e modo expert, ou perito e assistente, tá? Ferramentas, articulador, oclusão, True Smile, cor e textura, vista transversal. E aqui tem um outro agora também, que é a Daikon. Você consegue fazer a visualização de uma Daikon dentro do software. Tem até que atualizar isso aí. Aí aqui são os índices das etapas do modo assistente para uma construção simples. O que é uma construção simples? É uma coroa sobre um dente, sobre preparo, que seja bem simples, tá, pessoal? Sem segredo. Então, esse aqui é aquele quando você vai clicando no modo assistente, o passo a passo, ó, seguir. Cada vez que você seguir, você vai definir uma dessas etapas. Então, detecção da linha da margem, é a linha da margem do preparo do caso, tá? Aqui o eixo de inserção é a próxima etapa, posicionamento automático dos dentes, e após isso o software vai finalizar, aonde ele vai chegar na última etapa aí no acabei, tá? Onde você finaliza, proceder à produção. Quando você tiver uma fresadora conectada ao Exocad que você clicar, ele vai passar aquele dente, aquele design que você acabou de fazer direto para o bloco onde você vai posicionar. Enfim, para cada fresadora um software diferente. Você pode ainda modelar uma restauração, uma finalização, o modo expert, ou projetar no modelo, tá? Eu mostro essa parte aqui da função do assistente para vocês, mas ela é meramente ilustrativa, porque vocês têm que saber para que elas funcionam, tá?
Só que eu, quando estou desenhando, quando estou utilizando o software CAD, eu uso praticamente em 100% do tempo o modo perito. Tá? 99%. Que a única ferramenta que eu não uso é a primeira que o software já me dá a opção, e para eu acelerar, eu já aceito ela da forma como ele me dá e já vou seguir para o modo perito. Tá? Então aqui, ó, essa tabela que muitos de vocês já conhecem, que é a tabela de atalhos do Exocad. Tá? Essa tabela foi disponibilizada pelo pessoal da Exocad. E com o tempo eu fui descobrindo alguns outros atalhos, tá? Que eu coloco esses outros atalhos aqui nessa listazinha aqui do PDF, que vai ser disponibilizado para vocês, como já falei. Então, Ctrl B, você acessa a lanterna, Ctrl D, você liga os toques dentais, Ctrl P, você aciona a vista de corte, Ctrl Shift C, vista transversal, enfim, então todos os outros aí. Como é que eu fui descobrindo esses atalhos? Eu ligava o software do Exocad e ia apertando, até conseguir achar algum que fosse interessante para mim. Porque quanto mais atalhos eu souber, maior vai ser a minha agilidade para desenhar. Entendeu? Então essa tabela de atalhos aí, ela está disponibilizada, tá? Vai ser disponibilizada. Agora eu vou falar um pouquinho rápido aqui sobre impressoras e impressões, tá? A gente tem, esse aí atualmente é a vista do nosso laboratório, onde a gente tem uma Form 2, a gente tem uma W3D Print, que é uma pequenininha, que ela acabou sendo aposentada já, tá? Já teve já um upgrade nessa setline aí, que é a MaxDent, que ela é uma impressora formidável, tá? Ela também é DLP, é via projeção, tá certo? A Form 2, ela é via SLA, ela é mais precisa, porém é muito mais cara, tá? E a gente tem o kit de lavagem de cura, Form Wash e Form Cure, certo? Então, maior qualidade e precisão, tá? Na impressão. Vamos considerar que a impressão, ela é 5 eixos, tá ok? A fresadora de 4 eixos, e também tem a fresadora de 5 eixos. Fresadoras de 5 eixos normalmente são mais caras, tá? Aí foram algumas impressões que foram feitas, ó, por exemplo, resina de modelo com cera, essa resina cinza é de modelo, e essa foi uma cera fresada. Mas da mesma forma que eu consegui fresar essa cera, eu consigo tranquilamente pegar essa situação aqui, desses 3 dentezinhos aqui, fresar eles em provisório, fresar eles em zircônia, por exemplo, tá? Então eu consigo pegar o desenho final e transformar ele em outros materiais, tá certo? Obviamente eu tenho que me atentar, tá, às situações. Por exemplo, se eu fosse frejar esses 3 bloquinhos aí numa fresadora de 4 eixos, eu teria que voltar lá atrás e alterar o meu desenho. Por quê? Porque ele foi preparado para 5 eixos ou impressão 3D, tá certo? E claro, falhas existem. Muitas pessoas, muitos professores por aí afora falam que tudo é perfeito, tudo é perfeito. Modelo de curso, com certeza vocês já fizeram, modelo de curso sempre são os perfeitos, né? Sempre o bordo tá impecável, sempre a anatomia vai sair bacana, ainda mais quando você usa o gotejador do professor, aí que o negócio fica bonito mesmo. Então, falhas existem, a vida é uma conta de falhas, a gente tem que contar o que falhou, o que aconteceu. Isso aí foi uma das impressões que a gente fez, sexta-feira à noite, final de expediente, eu falei, cara, eu vou colocar essas impressões aqui para imprimir. Vou chegar segunda-feira, vai estar pronto. Era uma fila de 24 horas, serão 24 horas imprimindo. Ele imprimia esses modelos, imprimia mais alguns. E quando eu cheguei na segunda-feira pela manhã, o meu low break não sustentou o tempo que ficou sem energia o laboratório e ele parou a impressão. Então, assim, tem que ter um backup, tem que ter essas informações, tá certo? Para não ter esses erros. Mas os acertos também vêm. Por exemplo, isso aí foi um dos testes que a gente fez quando a resina de provisório chegou no Brasil. Isso deve ter mais ou menos uns 4 anos. Resina de provisórios para Formlabs, tá? Essa resina foi trazida para a gente através de um colega nosso que estava nos Estados Unidos. E ela foi impressa, foram impressas 3 pecinhas dela. Foi impressa uma peça para a gente poder fazer a escultura da gengiva no sistema STG de caracterização, tá? E foram impressas 3, uma para a prova, uma para o laboratório e a outra para deixar de reserva, porque caso acontecesse alguma coisa com a peça que foi para o dentista, sei lá, por algum motivo ele quebrasse ela, enfim, tá? A gente teria essa possibilidade de ter um step, tá? E daí essa peça foi reduzida. Vocês podem ver aqui, ó, que aqui tá a aplicação, que foi provado em boca. Tem até um pedacinho do T-Base aqui, que a gente foi colocado o T-Base para a prova, depois esse T-Base foi convertido sobre a plataforma do Mini Pilar,
para poder fazer a fundição e a aplicação final. Esse caso eu não consegui fazer foto dele aplicado, desse metal aplicado, só que aí no caso, o próximo caso aqui é um metal também, né, que foi polido, enfim, para aplicação, que já é um duplo, olha lá, tá? O superior, os implantes não tinham problema nenhum, não estavam saindo na vestibular, já o inferior, sim. Olha onde é que está o implante saindo aqui, a gente teve que fazer uma supraestrutura, tá, uma subestrutura, para poder colocar o protocolo por cima depois, tá certo? Então, nessa época, a gente não tinha a possibilidade de fazer a zircônia, tá? Mas não é que não tinha. O dentista optou pela não zircônia. Então, nós fizemos essa peça, é cimentado, e aqui na região palatina, na região lingual, perdão, região lingual tem 2 parafusinhos que vão fixar e vão parafusar o caso em cima aqui da situação, tá? Então, a parte da apresentação eu falei para vocês que era bem rapidinho, olha, já finalizamos, tá certo? E agora a gente vai partir pro desenho em si, tá? Só um minutinho. Beleza. Como eu tive aquele probleminha no computador aqui, no início ele travou, mas já tô voltando, tá, pessoal? Ó, pro pessoal que entrou aí atrasado um pouquinho, deixa eu só explanar aqui rapidinho, tá? A gente vai ter um intervalozinho daqui 20 minutinhos, de 5 minutos, só pra gente esticar as pernas e tal, dar uma descansada, certo? Eu vou explanar agora, nessa segunda hora, eu vou falar sobre o... Deixa eu pegar aqui meu cronograma que tá aqui do lado. Eu vou falar sobre... Vou iniciar o desenho do planejamento reverso, iniciar o desenho da metalcerâmica e a cada hora, tá, pessoal? E mais um detalhezinho, a gente precisa identificar as malhas dos nossos trabalhos. Então, como eu falei para vocês, esses arquivos vão ser disponibilizados para vocês, os mesmos arquivos que a gente vai estar utilizando aqui dentro do nosso software. Ó. Olha aqui, protocolo sem mistério, na segunda hora, a gente tem que avaliar, a gente tem que saber o que o dentista tem que mandar para a gente, o que a gente tem que ter de arquivo para a gente iniciar o desenho, tá? Então, olha só, eu deixei os arquivos prontos aqui e aqui é a nossa ficha. Ó, vamos abrir aqui. Arcada completa. E o localizador. Olha lá, isso aqui é o arquivo 3D que foi me enviado pelo laboratório. No caso, o meu laboratório foi quem produziu isso, tá? Aqui é um salvo engano, isso foi escaneado direto no gesso. Olha lá. Tá? Então foi colocado os localizadores. Esses localizadores são os localizadores da Encadicam, porque com eles a gente consegue desenvolver no nosso software, tá? Um metal direto sobre a cabeça do implante, direto sobre a plataforma, tá? E aqui está a listagem do que são esses implantes. Por exemplo, no nosso implante 17 é um HE 4.1, no nosso implante 15 é um HE 4.1, no nosso implante 14 é um HE 3.3. No nosso 13 é um mini pilar, 12 é mini pilar, 24 HE 4.1 e 25 HE 4.1. Então esse é um caso bastante interessante que se a gente observar aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse, pessoal, tá certinho? Tá conseguindo ver direitinho? Pode responder pelo chat aqui também, tá, pessoal? Se tiver algum problema no áudio aí, tá? A gente vê que nesse caso aqui, ó, que foi sepultado um implante que o paciente perdeu durante o tratamento. Olha lá, ó. Tá? Então, isso não tem problema, mas as malhas que eu preciso, os STLs que eu preciso para trabalhar são a arcada de trabalho, tá aqui, minha arcada de trabalho, os localizadores estão aí em posição, o antagonista do caso, olha lá, é bem longa essa malha, e e no caso aqui eu tenho uma referência da prótese total da montagem, tá? Isso, como eu falei para vocês, é o protocolo de planejamento reverso. Eu tenho uma referência da montagem que foi escaneada, foi montada uma cera, olha lá, ó. Foi montada uma cera para esse nosso paciente, tá? Foi feita uma ceroplastia com os dentes de estoque mesmo. Para quê? Para que eu tenha no meu desenho, no meu design aqui, ó, quando eu for fazer a minha barra,
eu consigo ver até onde eu consigo chegar com a minha barra, qual que é o limite da minha barra, sem perder o desgaste do meu dente. Para eu conseguir manipular a minha barra e colocar ela bem na cervical, certinho na posição dos meus dentes, tá? Para poder fazer a função dessa barra. Então eu consigo trazer pro físico, do físico pro digital. O que é que eu fiz aqui nessa situação para ter esse escaneamento? Olha lá, se a gente observar, ó, essa região aqui de vestibular, tá? Ela era um silicone que vinha até aqui embaixo, encaixando no meu antagonista. Então eu fiz essa muralha em silicone, certo? Eu fiz essa muralha em silicone com os meus dentes aqui em cima que estão na cera, tá? Eu fiz essa muralha casando com o meu antagonista aqui embaixo. Ela casou com o meu antagonista. Eu tirei os meus dentes de cera e posicionei eles na muralha de silicone para poder trazer a posição deles certinha na hora de eu fazer minha barra, tá? Então agora o que a gente tem? Já identifiquei as malhas que a gente tem, já sei o que a gente vai trabalhar, tá? E a gente tem aqui a ficha registrada que foi passada para a gente, do que é cada um dos implantes, tá? Protocolo superior, tá? Beleza. Agora eu vou pegar o software do Exocad aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar minha tela certinho? Certinho? Beleza, maravilha. Tá? Eu vou registrar agora aqui, ó, nesse primeiro momento aqui, o cliente. Eu vou colocar aqui, vou registrar um novo cliente. Se eu quiser registrar um novo cliente, eu clico aqui no lapisinho. Venho aqui, curso, protocolo sem segredos. Confirmo, registrei o meu cliente protocolo sem segredos do ID40. E vou registrar aqui já minha segunda hora. Já estamos entrando já um pouquinho mais para a gente não ficar um pouco atrasado. Então, vou registrar o meu técnico, que agora é a hora aqui que a gente vai registrar a nossa anotação dentária. Se a gente for observar aqui, ó, vou colocar aqui de ladinho aqui para a gente poder comparar, né? Olha lá. A gente tem no 17, a gente tem um mini pilar de HE 4.1. Então, eu vou clicar na anatomia do dente 17. E aí, o que eu seleciono aqui agora? Tá? A gente já sabe que a gente vai fazer uma barra. Então, é o pilar da barra que eu vou selecionar. Vou selecionar a função impressão 3D. Vou selecionar aqui a minha impressão 3D. Vou selecionar a função aparafusada. E agora aqui, ó, essa foi uma função que ela foi atualizada do nosso Exocad, tá? A partir do Galway, ela já tem essa função, tá? Quando você seleciona uma parafusada, ele te pergunta qual que é o tipo de escambore a ser utilizado. Se a gente voltar aqui novamente e abrir o nosso localizador e o nosso localizador, ó, vocês vão ver que ele está com uma malha distinta. Deixa eu limpar os outros aqui. Ó, ele é uma malha única do localizador, sem a gengiva. Então eu tenho a gengiva aqui em posição. Ó. Então o que eu vou selecionar para mim conseguir construir essa barra para que ela fique bem assentada na gengiva do nosso paciente? Digitalização do escambore. Essa segunda opção dá até para a gente poder ver no desenhozinho, ó, se vocês conseguirem observar no ícone, depois no vídeo vocês vão conseguir ver melhor, tá? Mas dá para ver, ele está verdinho e tem um sinalzinho de um escambore. No de baixo ele tem esse escambore, tanto é que tem um dente vizinho de um lado e um dente vizinho do outro. Significa que esse o escambore, a malha que a gente vai usar, o escaneamento que a gente vai utilizar, ele é com o escambore junto dos dentes, tá? Para essa situação, no momento que a gente vai fazer agora, ele não é junto dos dentes. Então, a digitalização do escambore. Vou dar o OK, então eu já sei que eu já tenho 17 pilar de barra. Vou segurar o Ctrl, vou clicar no 15, vou clicar no 14, que são os dentes que estão marcados aqui, ó. Se a gente observar, tá? 15, 14, 13, 12, 24 e 25. Ah, Rafa, mas como é que eu sei que são esses os dentes que eu tenho que selecionar? Porque a nossa montagem foi realizada, tá? A nossa montagem foi realizada com essa referência. Olha lá onde é que está entrando mais ou menos os escambores, ó, se a gente observar aqui, ó, de vista por baixo, tá? Tá entrando mais ou menos nessa região. Ah, Rafa, mas não está exato, por exemplo, esse escambore aqui, ó, tá entrando mais ou menos nas ameias entre o nosso 11 e o 12. Não tem problema, tá? É só para a gente ter uma noção.
Então, por exemplo, agora no 16 aqui, eu tenho que selecionar os outros dentes, tá? Porque eu tenho que fazer o segmento da barra, que é a parte pôntica do outro. Então, por exemplo, clico no 16, vou clicar aqui segmento de barra, impressão 3D, ok, e vou segurar o Ctrl e vou marcar os outros dentes, até o 27. Ah, mas posso marcar até o 28? Não tem problema nenhum, tá? Eu consigo, dentro do software do Exocad, adicionar e retirar, tá? Se vocês perceberem uma informação, a nossa ficha foi dela marcada com essas bolinhas verdes, ó, para alguns dentes e não marcou na outra. O que é isso? Isso nada mais é do que o conector entre os dentes. Tá certo? Então, beleza. Aí agora eu vou marcar o meu antagonista, tá? Cliquei no dente, cliquei na função aqui de dentição residual, antagonista e ok. E vou segurar o Shift, clicar até o 37, ele vai marcar todos os meus dentes, tá? Modelagem digital, tá? Qual que é a diferença? Moldagem digital para dois modelos de oclusão. Dois modelos de inclusão eu costumo utilizar quando esse escaneamento for realizado em um scanner de bancada. Quando ele for realizado em um scanner intraoral, moldagem digital. Vou clicar no salvar, ele vai salvar a nossa ficha. Ele vai salvar a nossa ficha e vai liberar a função desenho aqui e as outras informações, tá? Então, deixa eu só tomar mais uma água aqui. Laís, me liga depois. Estou aqui assistindo Que bom, o hein? Rafael e perdendo a novela. Olha só, velho. Então vamos lá, ó. Quando eu clicar em desenho aqui, tá? O software vai abrir para mim. Deixa eu só ver se é qual tela que ele vai abrir, mas acredito que seja na principal. Isso. O software vai abrir para mim e a todo momento, como eu costumo falar nos meus cursos, o software conversa com a gente o tempo inteiro, gente. Se a gente observar, o software está sempre mostrando para a gente o que ele quer. Olha só, a gente tem aqui, ó, não tem como eu dar um zoom aqui na região, mas se vocês acompanharam o mouse, está aqui, ó. O que o software quer? Maxilar, carregar a arcada completa. Ele quer que a gente traga o maxilar carga completa, a arcada completa, perdão. Então é aquele escaneamento onde eu tenho os buraquinhos e eu tenho a gengiva do meu paciente, tá? Então olha só, eu vou vir aqui na minha pasta onde estão os arquivos, segunda hora, STLs, e vou carregar ele aqui, ó. Eu sei que é esse aqui, tá? Se eu quiser confirmar, botão direito na tela e clico em abrir. Ele vai abrir para mim no meu software de... Vai abrir. Ó. Essa aqui é a malha mesmo que eu quero, tá? Então, arcada completa, eu abri a arcada completa. Agora o software está me pedindo para mim, ó, localizador de implantes. Vocês estão vendo aí, ó, maxilar, carregar localizador de implantes? Então eu vou vir aqui identificar na minha pasta o localizador de implantes. Está nomeado desta forma aqui porque eu renomeei, tá, pessoal? Até para facilitar para vocês, quando vocês estiverem com o arquivo e pintar alguma dúvida, para facilitar a identificação de vocês. Tá. Agora o antagonista. Tá aqui, ó, antagonista. Pronto. O software já abriu para mim o modo assistente, que está aqui, ajustar a orientação dos dados. Tá? O que é isso? É a orientação dos dados, é a forma como a minha barra vai encaixar sobre essa peça. Tá? É a forma como uma coroa, é o eixo de inserção da minha coroa. Então, essa informação inicial aí, ela é de extrema importância para tudo que você vai fazer. Por isso que eu falei para vocês, o meu software, quando eu começo a desenhar, é a única informação que eu utilizo no modo assistente, porque passo daí, vai tudo para o modo expert. A partir daí vai tudo para o modo expert. Então, olha só, vou selecionar o eixo de inserção, aonde eu imagino que vai entrar a minha peça, a minha barra, e vou clicar aqui no modo expert. Pronto. A partir daqui, ó, no modo expert, permite-lhe avançar livremente entre as diferentes etapas do fluxo de trabalho. Também aplicar certas funções individualmente. Ou a vários dentes. Para selecionar um dente, clique sobre ele. E aqui, ó, nesse novo software que é o Rigeca, ele tem esse sininho, essa sinetinha aqui, ó. Tudo que acontecer,
Se eu clicar na sinetinha, eu consigo ler novamente, tá, pessoal? Então, se eu tiver algum erro na minha ficha, ele vai estar aqui. Se eu tiver algum aviso, algum alerta, vai estar aqui. Se eu tiver alguma informação que foi passada e eu não vi, ela vai estar nessa informação aqui, tá? E aqui todas as informações, tá? Então, olha só. A gente tem duas formas de trabalhar no modo Expert. A primeira é clicando com o botão direito na tela, botão direito, onde ele vai dar um menu de orientações para a gente. O que a gente precisa fazer? E o software, como eu falei para vocês lá no início, o software conversa com a gente o tempo inteiro. Qual que é a etapa que eu tenho que seguir? Olha aqui, ó, detectar posição de implantes. Ah, mas como é que eu sei que é ela? Vocês estão vendo que ela está em negrito e as outras não? Tá? Como eu falei, são duas funções para entrar aí. Ou é aqui, com o botão direito na tela, ou eu venho com o meu mouse aqui embaixo, nessa barrinha azul. Estão vendo aqui, ó? Só de chegar o meu mouse, só de aproximar o meu mouse aqui embaixo, ele já abre ela, já expande ela, tá? Então, o que o software quer que eu faça? Olha só, esse aqui tá branco, esse aqui tá branco, esse tá branco, e esse tá laranjadinho, detectar a posição do implante. É a mesma função. O fator é que aqui eu tenho 5 informações e aqui eu tenho uma pancada. Por quê? Porque no modo Expert eu consigo ir e voltar quando eu quiser, tá? Então, vamos detectar a posição do implante. Esse implante aí, ó, ele tá, ó, mais uma vez o software conversando com a gente. O que ele quer? Ele tá querendo o dente 17. Ele quer, como eu já entrei, detectar a posição de implante do dente 17. Aí eu tenho que saber qual que é esse Scancorp aqui. O que é o Scambore? Cada empresa tem um nome diferente. Por exemplo, na Encadcan, Scambore. Encadcan é esse que nós estamos utilizando aí. Encadcan é uma empresa própria. Eu não me recordo se ela é brasileira, mas eu sei que ela desenvolve esses Scambores e revende isso para o laboratório, para que o laboratório consiga imprimir e fresar quantos forem necessários, sem ter a necessidade de ficar amarrados às empresas, né, o Dentes, Trauma, mas lembrando que as plataformas da Encadcan, todos são para realizar um implante direto na cabeça do implante, direto sobre a plataforma, tá? Então, por exemplo, se você comprar aí o Neodente, a gente já sabe que esse dente 17, ele é um HE 4.1. Se eu for na Neodente e comprar o Scambore deles 4.1, eu vou conseguir desenvolver, mas não sobre a cabeça do implante, tá? Claro, com ressalvas. Como assim ressalvas, Rafael? Eu consigo desenvolver sobre a cabeça do implante, por quê? Porque um abençoado, um cara milagroso, que entende muito de Exocad, eu não conheço ele, eu sei que esse arquivo foi disponibilizado na internet aí. Ele pegou a biblioteca de implantes da Neodente e transformou ela sobre a cabeça do implante. Ele nomeou ela como Blue Dente. Aqui, ó, Neodente Direct Blue, tá? Então, se eu estivesse utilizando um Scambore da Neodente, por exemplo, 4.1 rotacional, 4.1 rotacional. Olha só, transfer de modelo e transfer litoral. Vocês estão vendo que ele está fazendo direto aqui o componentezinho, tá? Se fosse realmente a biblioteca da Neodente para essa situação, se eu fosse fazer sobre um T-Base, seria essa aqui, ó. Neodente, HE, hexágono externo, 4.1, Titânio Base IO. Aí eu teria que saber a altura do transmucoso. E olha lá o que ele vai fazer, ó. Se a gente observar aqui, ó. Tá? Só que para esse caso aí, como ele foi escaneado com esse Scambore da Encadcan, eu vou utilizar a biblioteca da Encadcan. Então eu vou clicar aqui, vou achar essa biblioteca, Neodente, hexágono externo e CC, Encadcan, tá, pessoal? Aí a gente tem 4.1. E agora a gente tem a opção de não rotacional, que é o anti-rotacional, o rotacional e o não rotacional, tá? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que é lá exatamente, praticamente a mesma estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, tá? O que eu vou fazer agora? Vou selecionar aonde o software está mandando aqui, ó. Se a gente observar, ó, olha só, aqui tem o nosso implante. Eu vou selecionar a estrutura menor aqui, vou segurar o Ctrl no meu teclado e vou clicar em melhor ajuste. Ele vai dar um mapa de cores, certo? Só que se a gente observar esse mapa de cores, tá aceitável, mas a gente consegue melhorar mais ele ainda. Como? Vocês estão vendo que a gente tem essa barrinha aqui onde eu consigo subir e descer, tá? O que significa essa barra? Se eu subir ela ao topo, significa que o software vai entender e compreender
que no meu escaneamento eu só tive esta região que ficou boa de qualidade. Significa que o dentista, quando for escanear, pegou direitinho só a cabeça do meu implante. Isso acontece muito quando o implante é curto, tá? Ou quando o implante está muito para dentro da gengiva, tá certo? Então eu vou reduzir aqui até mais ou menos aqui essa região, vou segurar o Ctrl e ligar em melhor ajuste. Vocês viram que deu uma melhoradinha? Ó, vou fazer de novo. Ó, olha a tonalidade de azul escuro. Vou subir ao máximo e vou segurar o Ctrl, tá vendo? Então isso vai melhorar em questão de milímetros, em questão de décimos de milímetros, a precisão da informação do meu escambore que foi me dado para que essa barra desça passivamente, para que essa barra fique redondinha, tá certo? Para que ela não tenha erros, não tenha problemas, tá ok? Então selecionei e vou dar OK. Vou repetir esse procedimento em todos os meus dentes, obedecendo, claro, a plataforma e estrutura do implante. Então, botão direito, detectar a posição do implante, tá? Selecionei, subi, melhor ajuste, OK. Então acaba que, com o tempo, você acaba agilizando o processo, tá? Então, por exemplo, o dente que ele está pedindo aqui é o 14 agora. Então, eu entrei para confirmar aqui, ó. HE 3.3. Então, eu vou vir aqui, 3.3, não rotacional. Vou clicar nele, vou subir, vou clicar em melhor ajuste. Vou dar OK. 4, o 12, o 13 e o 12 são plataformas sobre mini pilar, botão direito, detectar a posição do implante. Só que o mini pilar não está aqui dentro. O mini pilar está dentro do Neodente Conical ICC. Mini pilar 4.1. Não rotacional. Se tiver alguma dúvida aí, quiserem mandar no chat, ou quiserem levantar a mão e perguntar, pode perguntar, viu, pessoal, enquanto eu estou fazendo essa etapa aqui, que ela é bem repetitiva, né? Então, não se preocupem, pode mandar as perguntas, tá? Botão direito, vamos descobrir qual que é o próximo implante aqui. Mesma coisa, Neodente HE 4.1. Botão direito, detectar a posição do implante. Neodente, externo hexagonal 4.1, não rotacional. Subo, melhor ajuste, OK. Botão direito, detectar a posição do implante. Seleciono, subo, melhor ajuste, OK. Eu estou com todos os meus implantes localizados, tá certo? E agora vamos fazer o seguinte, como combinamos, vamos dar um intervalozinho de 5 minutos só para a gente poder ir no banheiro, esticar as pernas, tá?